E tu tens sido tão bom pra mim. Amém. Graça e paz, igreja. Eu queria pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Isaías 49:15. Amém? Diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Bom, quem sabe que estava aqui no culto de jovens, essa foi a palavra que eu preguei, no dia que eu preguei aqui. E eu questionei muito a Deus o porquê dele queria que eu trouxesse essa palavra novamente. E eu fiquei me perguntando, Deus, por que ela de novo? Por que eu não queria trazer ela? Eu falei para Deus, não, eu vou trazer outra. Mas Deus me disse que Ele queria mostrar para vocês que, assim como Ele não se esqueceu de mim, Ele jamais se esqueceu de cada um de vocês. Eu queria pedir para vocês, irmãos, se sentar para me contar um breve testemunho. Esse mês de setembro que passou agora foi um mês muito difícil para mim. Eu tenho uma imunidade muito baixa, eu fico doente direto. E do início de setembro até o final de setembro, eu fiquei doente. Na primeira semana eu fiquei com a garganta inflamada. Aí eu tomei remédios, aí melhorei. Na segunda semana eu comecei a engasgar, eu ia comer, eu não conseguia comer, e eu fiquei engasgando, tipo, a comida não descia. Aí minha mãe me levou no médico, aí eu cheguei lá, o médico disse que podia ser a garganta, me passou mais remédios, e eu continuei tomando. Na terceira semana, meu estômago começou a doer. Muito. O cheiro da comida me dava vontade de vomitar, doía muito mesmo, chega, estava inchado. E eu comecei a perguntar para Deus o porquê que aquilo tudo estava acontecendo comigo, por que Ele tinha se esquecido de mim, e por que Ele estava me permitindo passar por tantas e tantas coisas. E aí eu comecei a tomar mais remédios, fui ao médico, e na quarta semana continuou doendo, muito, era dor muito forte, eu mal conseguia levantar, eu fazia as coisas em casa com muita dor. E eu peguei e perguntei para Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor simplesmente está permitindo que isso acontecesse? E na sexta-feira agora eu tive que fazer outra endoscopia, porque o médico pediu, para mim fazer, porque eu estava tendo muita dor, e ele queria saber o que estava acontecendo com o meu estômago. E na quarta-feira o pastor pediu para mim abrir o culto, hoje, e eu fiquei me perguntando, o que eu vou falar para os irmãos? Eu nem sei o que eu vou falar. E eu cheguei em casa, aí eu comecei a orar, perguntando para Deus, e era a palavra que vinha no meu coração. E eu me perguntava por quê. E na quinta-feira, essa semana toda, fiquei gripada também. E aí na quinta-feira eu terminei de limpar a casa e me deu febre. Eu estava com muita febre. E com o corpo ruim, estômago doendo, garganta ruim. E eu peguei e comecei a chorar. Eu entrei para dentro do quarto, comecei a chorar e comecei a questionar Deus. Deus, por que isso está acontecendo comigo? O que eu te fiz para isso tudo estar acontecendo comigo? E aí eu entrei no YouTube, porque quando eu tô mal assim, eu gosto de assistir pregações, eu gosto de ouvir música. E a primeira pregação que estava escrita era: você é amado. E quando eu abri a pregação, o pastor começou a falar: coisas ruins acontecem com pessoas boas. E eu fiquei muito preocupada, eu estava com muito medo de fazer endoscopia, porque quem já fez sabe que é um exame muito ruim. E quando eu fui fazer a endoscopia, eu não dormi, a anestesia foi muito fraca para mim, então eu vi tudo acontecendo, mas eu não sentia nada, mas eu vi tudo acontecendo. E aí quando eu cheguei em casa eu dormi um pouco, e à tarde eu já estava bem, eu só estava com um pouco de dor no estômago por ter mexido no meu estômago. E quando foi ontem, eu me perguntei: Deus, você tem certeza que é essa palavra mesmo? E o último louvor que o pessoal cantou ontem foi Ousado Amor, que foi o louvor que cantaram no dia que eu preguei.
E Deus usou a Amanda para falar comigo mais uma vez. Esse foi o mês que Deus mais ministrou na minha vida. Deus mais usou pessoas para falar comigo. Foi o mês que eu mais senti Deus perto de mim. E quando eu pensei que Ele tinha me deixado, quando eu falei que Ele tinha me abandonado, Ele estava lá comigo. Estava sempre me dando palavras e sempre me acalmava. E quando eu entrei no YouTube para ouvir uma música na quarta-feira depois do culto, a música que apareceu foi aquela Descansa, quem te prometeu garante. E ele falava, na música fala também, esse mal não é para a morte, e a última palavra não vem do médico, a última palavra vem do Senhor. E ontem eu acordei bem, foi um dos melhores dias, eu estava bem, eu não estava sentindo nada, nada estava doendo. E a Amanda pegou, quando eu estava ali chorando, a hora que eu levantei, a Amanda pegou e me abraçou e falou, Deus não te esqueceu. Ele está com você, Ele não te abandonou. E assim como Ele está comigo, eu creio que Ele está com cada um de vocês. E assim como Ele tem me cuidado, me protegido e jamais me abandonou, eu sei que Ele jamais abandonou cada um de vocês. Independente da situação que você esteja passando, independente da dor que você esteja enfrentando, acredite que você não está sozinho. Deus está com você e Ele jamais vai te abandonar. Ainda que sua mãe te deixe, seu esposo, filho, qualquer pessoa, Deus jamais vai se esquecer de você. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, nessa noite, Pai, eu te apresento a Tua igreja, Deus, eu me apresento diante de Ti. Senhor, que o Senhor manifeste a Tua glória e o Teu poder neste lugar, Deus. Vai repreendendo toda seta maligna, toda obra maligna, tudo aquilo que não provém de Ti caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor fale aos corações nessa noite, que essas pessoas não saiam daqui da mesma forma que elas chegaram, que o Senhor fale aquilo que elas precisam ouvir, não aquilo que elas querem ouvir, que haja renovo, transformação, cura, libertação em nome de Jesus. Que não saímos daqui, Senhor, vazios, mas sim cheios de Ti. Espírito Santo, venha consolar corações nessa noite. Venha tocar pessoas nessa noite, Senhor. Eu não sei o que essas pessoas estão enfrentando. Eu não sei o que elas estão sentindo, mas Tu sabes. Então vai de encontro com cada coração, com cada lar, com cada pessoa que está nos assistindo agora. Vai tocando, vai aquebrantando corações, vai livrando contra todo o mal. Vai tocando no íntimo mais profundo dos Teus filhos, Deus. Manifesta a Tua glória e o Teu poder neste lugar, Deus. Estamos aqui, Senhor, dispostos a receber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que seja feita a Sua vontade. Amém. Aleluia. Graça e a paz, igreja. Amém. Vamos estar adorando ao Senhor. O Senhor é bom. Ele é bom o tempo todo. E este é o novo tempo do Senhor para nossas vidas. Há uma nova canção, há uma nova dança para nós. E nós estamos vivendo os sonhos de Deus, vivendo os projetos do Senhor. Vamos adorar o Senhor com essa canção que está no Salmo 126. Há uma nova canção em nossos lábios. Vamos celebrar o Senhor. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas Tem feito. Por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito. Por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando quando esse
agora aqui comigo. Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com fruto. Glória a Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas. Por isso estamos alegres. Aleluia. E a glória do Senhor está sobre este lugar. Que ela possa descer sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Que nós possamos fazer dessa canção uma oração. Que o Senhor possa vir nos tocar em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, você vai ter a oportunidade de trazer o teu dízimo e a tua oferta. Em nome de Jesus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Que a tua glória, Senhor, possa inundar este lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos estão com calor? Aqui dentro está fresquinho, né? Mas nós vamos adorar o Senhor agora com essa canção. Que ela possa ser uma oração, que o Senhor possa fazer chover, que nós estamos precisando, né? Amém? Que nós possamos clamar ao Senhor através dessa canção, que Ele possa derramar chuva sobre a terra, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país.
que derrame também sobre o nosso coração. Que nosso coração possa ser molhado, encharcado pelas águas do Senhor, para que nós possamos florescer, para que nós possamos dar frutos ao Senhor em nome de Jesus. Precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, e Deus vê. Anseia por água, como terra seca. Vem com teu rio.
chuva, Senhor. Derrama da tua chuva, Pai, neste lugar. Derrama sobre a nossa cidade, Deus. Derrama sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, Pai. Nós clamamos a Ti, ó Deus. Derrama da tua chuva, Pai. Obrigado, Pai, por este momento na Tua presença, Deus. Que o Senhor continue, ó Pai, ministrando aos nossos corações. Que o Senhor continue falando com a Tua igreja neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, a graça e a paz do Senhor. Você pode tomar o seu assento. Primeiramente, eu quero agradecer a Aparecida, ali, a tia da irmã Elaine, né, pela sua presença. Está ali o João Vitor e a Manuele, Deus abençoe. A Evelyn, né, Deus abençoe a sua presença. Agradecemos. Sejam bem-vindos em nosso meio. Queridos, lembrando, quarta-feira, às 19h30, nós temos o culto da vitória. Se der tudo certo, o pastor Jonas vai estar aqui conosco nessa quarta agora. Sexta-feira, oração, 19 horas. E sábado, irmã Sônia, tem um convite especial para as mulheres. A graça e a paz, igreja. Amém? Então, sábado nós vamos ter novamente o nosso culto. Passou rápido, né? Parece que foi outro dia mesmo, já tem outro culto, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, eu quero convidar todas as irmãs, né, que venham fazer presença aqui com a gente no sábado. Essas irmãs que nos visitam também estão convidadas a estar aqui com a gente às 19 horas. E você que puder ou que quiser trazer uma visitante, traga, amém? Para receber também a bênção no sábado. E logo após o culto, eu gostaria que as intercessoras rapidamente viessem aqui à frente. Eu quero estar falando algumas coisas a respeito do nosso culto de sábado, amém? Amém, queridos. E no domingo, dia 11, nosso culto de celebração, nós vamos ter a ceia do Senhor. Então, que os irmãos possam estar preparados para domingo também, depois do culto, durante o culto, né, nós temos a ceia. Amém? Queridos, eu queria deixar uma palavra para a sua vida em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Os irmãos que nos assistem também pelas redes sociais, que a palavra e que a unção do Senhor te alcance lá no teu lar. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Você que não tem a Bíblia, está aqui na frente. Amém? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade e negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões.
que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistirão à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprovados quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Tu, porém, tendes seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições, tendo suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Verso 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Amém? Senhor, fala conosco através da Tua palavra, Senhor, porque é nela que nós encontramos, Senhor, as palavras de vida eterna, é nela que nós encontramos conforto para os nossos corações, algumas vezes angustiado, algumas vezes cansado dessa vida, Senhor, de lutas que nós possamos estar passando pessoalmente, família, trabalho, a vida espiritual, Senhor, a vida também ministerial, mas que a Tua palavra venha trazendo conforto, alento para os nossos corações nessa noite. Que o Senhor venha falando profundamente a cada vida, que ela se torne, Senhor Deus, audível e fácil de entendimento, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha ministrando aos nossos corações a boa semente, que é a palavra de Deus, e que nós possamos ser a boa terra para recebê-la, e que nós possamos frutificar de 100, 60 e 30 por 1. Assim é que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Você pode tomar o seu assento? Primeiramente, nós vimos aqui no capítulo 3, irmãos, que fala assim: os males e as corrupções dos últimos dias. Então hoje nós abrimos o noticiário, abrimos os jornais e vimos muitas más notícias, não somente devido ao coronavírus, né, essa pandemia que está aí na humanidade, mas também nós vimos também a nossa sociedade, a humanidade totalmente corrompida. Você assiste um noticiário de televisão, principalmente esses noticiários policiais, a gente vê tantas coisas acontecendo, irmãos, tantas más notícias, né? Se a gente for olhar um noticiário, você só vê tragédias, crimes, pessoas roubando, matando, pessoas estuprando vulneráveis, né? Pessoas não tendo nenhuma decência, não tendo amor próprio, pessoas matando próprios familiares, né? Então a gente vê um mundo lá fora completamente conturbado. E esse período que a Bíblia fala que são os últimos tempos, ou algumas Bíblias dizem tempos trabalhosos, tempos difíceis, é esse tempo entre a primeira vinda de Cristo Jesus, que aconteceu há 2020 anos atrás, né? Quando Ele veio, anunciou o Evangelho, nos deu o Evangelho, e Ele foi e sacrificou a sua própria vida pelos nossos pecados, pelo pecado da humanidade, e nos deu o quê? A salvação e a vida eterna, para que todo aquele que nele crê, né, receba a vida eterna, aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que se arrepende dos seus pecados e tem uma nova vida em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho que nós pregamos, e ele é a causa de nós estarmos aqui nessa noite, e porque ainda nós temos um propósito, uma missão nessa terra, do que? De levarmos e pregarmos a palavra de Deus.
Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado, que não é somente, que nós vamos ver nesse texto, que não é somente da pessoa do pastor, né, do obreiro, do líder, do ministério de louvor, do diácono, não, é de toda a igreja, né? O Senhor não diz somente para que os pastores e líderes fossem pregar o evangelho, mas que todos nós fôssemos pregar o evangelho. A Bíblia fala do sacerdócio real, do sacerdócio universal, né? Que cada um tem a oportunidade de compartilhar o evangelho com um colega de trabalho, um amigo da academia, um amigo, né, de um curso. Então todos nós somos portadores da palavra de Deus, e cabe a nós levarmos esse evangelho, porque a Bíblia diz que tempos difíceis estão aí, irmãos. Você vê que a Bíblia é um livro que mais de 2000 anos atrás ela foi escrita, né? Mas vemos que os assuntos são atuais, né? A gente vê noticiário. Se a gente for pensar bem, em verdade, irmãos, a gente não precisa assistir jornal, porque a Bíblia fala tudo do que está acontecendo, né? Você pode ver que a Bíblia é um livro. Por que a Bíblia é um livro que não passa? Tem livros, irmãos, que eles são escritos há anos, mas eles ficam desatualizados com o passar do tempo. Mas a Bíblia é um livro, irmãos, que ela não desatualiza facilmente, porque a Bíblia não é simplesmente escrita somente pelo homem, por uma ideia, por uma contextualização, uma história. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém somente as palavras de Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando conosco, ser humano. Então a Bíblia fala que Deus é eterno, né? Que Ele é de ontem, hoje, eternamente. Por isso que a Bíblia não se desgasta com o tempo. Por isso que a Bíblia não sai fora da moda, irmãos. Por quê? Porque o mesmo Deus que falou lá na antiguidade é o mesmo Deus que fala conosco hoje, vai falar futuramente até a sua volta e a eternidade. Por isso a Bíblia nunca se desatualiza. E diz aqui, irmãos, que esses dias custosos estão aí, estão eminentes para nós. Mas também o Senhor fala aqui, o apóstolo Paulo, falando para Timóteo, o seu discípulo amado, que ele está deixando agora, passando o bastão, a incumbência de Timóteo continuar pregando o evangelho. Nós vimos que Cristo, irmãos, ele também alerta, que diz que nos últimos dias viriam dias difíceis, dias conturbados, dias difíceis para a humanidade. Como nós temos visto, essa pandemia é só um sinal. Às vezes você está vendo esse aquecimento global que está acontecendo. Por que chega a 40 graus? Isso não é só no estado de Mato Grosso. Nós vimos São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, estados onde a temperatura é extremamente baixa, em altas temperaturas, irmãos. Mas isso é fator da natureza? Não. Deus criou a natureza perfeita, mas o homem tem mexido na natureza. O homem tem desmatado, o homem tem criado, poluído o meio ambiente. Hoje mesmo estava no Globo Rural falando sobre as fontes de água no estado de São Paulo, não sei se alguém viu. Então, tudo isso é por causa do homem, da maldade do homem. Então, tudo isso é reflexo da maldade do coração do homem corrompido, do homem entregue aos prazeres da carne, o homem, né, amante de si mesmo. Diz aqui pessoas, né, egoístas. O que mais tem hoje é pessoas egoístas. Pessoa que olha só para o seu umbigo. Pessoas que pensam em si próprio, né? Pessoas que pensam assim, olha, se eu estou bem, beleza, não importa as outras pessoas, né? Não importa se aquela pessoa vai se dar mal, importa se eu estou bem. Pessoas egocêntricas. E isso hoje que tem mais acontecido. Por que hoje casamento não tem muita dificuldade de perdurar? Por causa disso, irmãos. Por causa de pessoas que pensam em si próprio. De pessoas que não pensam no bem-estar do cônjuge. Às vezes ele gosta de comer uma comida e aquela comida tem que ser só aquela comida. Não pensa que a outra pessoa também é uma outra pessoa, que tem opiniões diferentes, que tem, às vezes tem um problema de saúde, ela não pode comer aquilo ali, mas só porque ela gosta e ela quer aquilo ali. Quando a gente pensa nas pessoas, irmão, a gente se adapta, às vezes, o gosto da outra para poder. Eu cuido dos meus pais e a gente não pode comer, às vezes, o que eles hoje podem comer. Hoje eu que sou, a maioria das vezes, eu que cozinho em casa,
Por exemplo, eles não conseguem comer comidas muito duras, porque os dentes já enfraqueceram. E eu tenho que procurar ali fazer mais mole possível as coisas. E pouco sal, né? Pouca gordura. Mas por quê? Porque eu tenho que conviver no meio deles dois. Então eu não posso pensar assim, mas eu gosto é de comida forte, gorda, muito sal, muito pimenta, né? Eu gosto de pimenta, muito apimentado, irmãos. Mas eles não gostam, então eu tenho que abrir mão disso, eu coloco depois. Então, se a gente quer conviver no meio de uma sociedade, de uma comunidade, a gente tem que pensar na coletividade. Isso até mesmo para o meio da igreja. Por que que muitas pessoas têm dificuldade de vir para a igreja, irmãos? Porque na igreja é um lugar onde a gente tem que viver em sociedade, a gente tem que viver em comunidade. E aqui, irmãos, igreja, irmão, não é, por exemplo, lá igual lá fora, que às vezes você convive com uma pessoa que você não gosta no emprego, ou na sala de aula, na faculdade, ou na academia, em qualquer outro lugar. Você faz o quê? O ser humano, a tendência dele é isolar a pessoa, né? Jogar de escanteio. Não, cada um vive do seu lado, cada um vive do jeito que eu quero. Se aquele comércio não me favoreceu, eu não vou lá e compro mais. Mas, irmãos, igreja não é assim. Igreja, a gente tem que aprender a lidar com diferenças. Por isso que é difícil, irmãos, servir a Deus, irmão, porque a gente tem que aprender a lidar com diferença. E isso é uma coisa que nós precisamos saber, irmãos. Se você quer ser uma pessoa que quer ser bem sucedida no trabalho, você quer ser bem sucedido como um esposo, como pai, como filho, irmãos, a gente tem que saber lidar com as diferenças. A gente saber que nem todo mundo tem os mesmos pensamentos, né? Que cada um pensa de uma forma, mas buscar um consenso, buscar uma vida junto, né? Porque, irmão, se a gente acaba vivendo solitário, irmão, a gente vai se tornar uma ilha. Então hoje está o quê? Pessoas muito egoístas, pensando, aqui também diz sobre o amor ao dinheiro, fala sobre pessoas avarentas. Avareza é ligado com amor ao dinheiro. Pessoa que você fala avarenta é mão de vaca, né? Alguns mais antigos falam do Nando Correia, que tinha lá uma novela, né? Não sei se é só uma Sônia que lembra, né? Só nós dois, né, irmão? Mas que era um homem muito murchivento, muito pão duro, tio Patinhas, que é muito seguro. Mas avarentos também fala de pessoas que têm o amor ao dinheiro. E nós vimos que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Que, irmãos, que não é errado você ter dinheiro, né? Você tem que usar o dinheiro, não deixar ter amor ao dinheiro, mas usar o dinheiro em favor à sua vida, em favor à vida de outros, em favor à sua família, em favor à sua saúde, mas não pelo amor. Então fala que o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então o egoísmo, o amor ao dinheiro, todas essas coisas nós vimos nitidamente. Pessoas egocêntricas, pessoas que pensam, pessoas orgulhosas. Então nós vimos isso, porque as pessoas matam por causa de dinheiro, as pessoas roubam, as pessoas hoje, por exemplo, um produtor rural, alguns, eles plantam, querem produzir, mas eles não pensam lá na frente. Às vezes jogam veneno excessivamente, né? Importa esse tempo agora, não importa lá na frente, se lá na frente as pessoas vão ter água para beber, vão ter um ar para respirar, se o sol não vai aquecer muito mais ainda que está aquecido agora, porque as pessoas mais antigas sabem que não era tão quente as coisas, o mundo lá fora, né? Mas por que está tão quente agora? Por causa do que? Do desmatamento, por causa da agricultura desfreada, né? Para poder o que? Produzir, pensando no lucro agora, imediato, mas não pensa lá na frente, na preservação do meio ambiente. Tudo isso por causa do dinheiro, né? O amor ao dinheiro, a cobiça. Às vezes a pessoa tem já o suficiente para viver confortavelmente, mas ele quer sempre mais, ele não tem contentamento. É como aquela parábola que diz lá no livro de Mateus, né, Lucas lá, que fala sobre aquele rico insensato, que ele queria produzir mais, mas a Bíblia diz que acabou a alegria dele quando chegou a morte. Então, como ele, tem muitos, e a gente precisa tomar cuidado nisso, irmãos, que nós precisamos pensar um no outro, sermos igreja como o Senhor. Pensarmos, por exemplo, glória a Deus, você conheceu o Evangelho de Cristo, você é salvo, você experimenta a salvação, você experimenta os benefícios que a salvação trouxe na sua vida. Mas e aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho, que estão lá fora?
às vezes vivendo uma vida miserável, escravo do pecado, arrebentado nas suas emoções, às vezes usando uma droga, usando um meio de subterfúgio, às vezes vivendo, né, numa vida desenfreada sexualmente. E nós somos portadores dessa verdade, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Então, queridos, como nós vimos como as pessoas são egoístas, então nós não podemos agir com egoísmo, nós não podemos só pensar nos nossos próprios interesses, nós precisamos pensar primeiramente nos nossos, da nossa casa. A Bíblia fala que nós temos que cuidar dos nossos, porque senão nós somos pior do que os descrentes, né? Mas também nós temos que também pensar nos que estão de fora também, nas pessoas que estão sofrendo pela falta do conhecimento de Cristo. Porque aonde Cristo está, irmãos, nós temos alegria, nós temos prosperidade, nós temos saúde, nós temos vida eterna, nós temos alegria. Querido, quem tem Cristo pode estar passando a luta que for, mas ele tem alegria no seu coração, ele tem paz, porque a paz que excede todo entendimento ele nos dá, irmão. Você pode estar passando a guerra que for, mas você deita e dorme, como diz o Salmo 4, em paz eu me deito, em paz eu descansarei. Então, querido, como que a gente não pode, como que a gente tem que pensar no próximo, né? Principalmente nós que somos igreja do Senhor. Então diz que haveria homens assim, egoístas, né? Arrogantes, blasfemos, desobedientes à palavra de Deus. Então o que nós mais precisamos ser obedientes à palavra de Deus, irmãos. Obedecer à palavra de Deus, né? Quantas pessoas não obedecem à Bíblia? Às vezes está até dentro da igreja, mas não obedece. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, de pessoas que blasfemam, né? Falar, igreja, né? Se você convida para a igreja, um dia lá para não sei quantos anos, né? O Fernando me falando aí, esses dias atrás, que ele chamou uma pessoa, a pessoa nem quis vir, agora está numa situação difícil, né? Está no hospital. Então quantas pessoas que às vezes a gente prega e faz pouco caso da gente como cristão, mas um dia a Bíblia fala que Cristo voltará e haverá o juízo dele. Mas não cabe a nós salvarmos aquela pessoa, cabe a nós o que a Bíblia fala lá na frente, nós vamos ver, é pregar, é para isso que nós fomos chamados. O convencer diz lá que é do Espírito Santo, mas nós temos que anunciar o Evangelho, porque Cristo está voltando, nós somos igreja, nós somos os portadores da palavra do Senhor, irmãos. Então fala que dias difíceis estão chegando, mas que nós precisamos estar firmes, né? Pessoas desafeiçoadas, quer dizer o quê? Pessoas que não têm amor mais, não tem mais amor, né? Pessoas frias, né? Esses dias eu conheci algumas pessoas, né? Fiz um tratamento dentário, conheci um rapaz que estou fazendo fisioterapia com ele. E até a dentista, já uma senhora, eu falei para ela que eu cuidava do meu pai, da minha mãe, né? E aí falou assim, um dia também, eu queria, minha mãe pediu para fazer uma roçar ali, um mato da calçada, onde é que ela passava. E ela queria bem baixinho, eu com aquela roçadeira, e ela fez meio alto assim. Eu falei, olha, senhor, me desculpe, mas minha mãe é enjoada, o senhor sabe que pessoa de idade é complicada. Aí falou assim, não, pastor, eu faço, que é uma pessoa que sempre ajudou a gente, sempre fez serviço de jardinagem comigo. Ele falou assim, olha, não, o senhor que está certo, é difícil encontrar um filho assim. Então algumas pessoas pegam e me falam, essa dentista me falou também, é poucos filhos que hoje querem cuidar dos seus pais, né? Então é complicado isso aí, né? Porque são pessoas que pensam em si próprias. Hoje eu estou bem, olha, né? Estou forte, estou jovem, né? Mas esquece que lá atrás o pai e a mãe abriram mão dos seus sonhos, né? Para que você tivesse forte com saúde hoje. E não esquece que amanhã mesmo você vai estar metade de idade também, né? E que se Deus preparar um filho para você, cuidar de você, você vai ser um homem e uma mulher muito feliz na vida, viu? Não é? Tem um vídeo que eu choro muito, eu não sei se os irmãos já viram, que é de um rapaz, até parece oriental coreano. Eu sei que não é japonês, eu conheço já. Eu sei que ele não é. E ele vai com a mãe, levar ela num asilo. Não sei se vocês já viram, ele está indo no carro. E a mãe fica calada, quieta com aquilo ali, né? Mas mesmo assim, aquela mãe, sabendo que o filho ia fazer maldade com ela
ela ainda mostra amor com o filho, rapaz. Quando eu ver aquele vídeo ali, eu não posso nem ver ele, que eu choro demais. E aquele filho vai, leva a mãe lá para o asilo. E depois, quando ela está na porta do asilo, quando vai chegando bem perto da porta do asilo, ele começa a lembrar que quando ele era criança, que quantas vezes aquela mãe não tinha nem condições e cuidou daquele filho quando pequeno e deu amor para ele. E aí ele começa a se arrepender e pega sua mãe de volta. Sua mãe já está lá, né? Mesmo assim, quando ele vai deixar, ela põe um casaco no filho, irmãos. Mesmo com o filho fazendo maldade para ela, deixando ela no asilo sozinha, abandonada. Ele já parecia ser um cara bem sucedido, rico, né? E naquele momento ele se arrepende, vai lá, busca a mãe de volta e choram ali. Então a gente vê como que é, né? Então a gente precisa conservar esse amor no nosso coração, irmãos. É difícil, né? Como família. Ontem eu encontrei o Jefferson, passou aqui em frente, ele falou também para mim, falou assim: é difícil, pastor, porque as famílias estão destruídas. Ele falou bem assim: as famílias hoje estão destruídas. E eu falei: rapaz, glorifico a Deus. Eu fiquei feliz esses dias. A Letícia falou que cuidou do avô dela. Então eu louvo a Deus, né? Tem a irmã Flávia, outros irmãos aqui, né? A gente conhece também a história. Então, irmãos, ainda tem pessoa boa ainda. Por isso, irmãos, que a gente continua aqui, irmãos, porque a gente quer ser referencial na vida dessas pessoas. Por isso que a gente tem que continuar pregando, que o mundo pode estar corrompido, irmãos. Mas, querido, se a gente não se corromper, a gente pode fazer a diferença. É isso que é o nosso chamado, nosso ministério. Por isso que um dia eu aceitei o convite de aceitar Jesus, porque eu já via crente fazendo coisa errada naqueles tempos também. Eu já via pastor fazendo coisa errada, irmãos. Mas por que eu aceitei esse convite de Jesus? É para fazer a diferença, irmãos. É para dizer assim: os outros fazem, mas eu vou fazer diferente. A gente não pode ser pessoas, como a Bíblia diz aqui, amoldadas com o mundo. O que diz lá em Romanos capítulo 12, verso 2? Não conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, querido, o mundo está corrompido, mas não se corrompa, faça a diferença. O apóstolo Paulo, ele diz aqui que ele foi referencial, né? Que ele foi um homem idôneo, que ele foi um homem, queridos, que foi longânimo, um homem piedoso, que sofreu por isso, sofreu perseguições. Então, querido, que Deus está levantando profetas nessa casa, irmãos. Deus está levantando uma geração aqui que vai fazer a diferença, irmãos. Em nome de Jesus. O mundo pode se corromper, mas nós não vamos se corromper, queridos, porque nós temos a fidelidade na palavra do Senhor, porque nós estamos comprometidos com a verdade, irmãos. Independente se uns ouvem aqui e não voltam mais, fazer o que? Eu não posso fazer nada, mas nós temos que ter compromisso com a verdade, né? Nós precisamos ter compromisso com a palavra de Deus, porque os que ficarem, irmãos, vão querer mudança, porque vão querer diferença, irmãos. É isso que importa. Que um querido transformado por Deus pode ganhar essa cidade, como Jonas pregou sobre Nínive, e aquela cidade veio e se converteu. Deus está procurando um adorador. Deus está procurando um homem fiel que ainda não se dobrou diante a Baal. É isso que Deus está procurando nesses dias, homens e mulheres fiéis à sua palavra. E diz aqui, irmãos, outra coisa aqui: pessoas amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Precisamos tomar cuidado, irmãos. Também, irmãos, com o mundo está aí, né, da influência que eu falei para vocês, nós temos que tomar cuidado com, muitas vezes, a busca do prazer. O mundo lá fora, eles estão em busca do prazer. As pessoas querem sentir prazer, às vezes com droga, com sexo descontrolado, né? Buscando vários tipos de diversões, vários tipos de coisas, irmãos, né? Eu não estou contra o lazer, mas a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, para a gente acabar deixando que prazeres, que tantas outras coisas, que tantos lugares nos tire da presença de Deus, de estar na casa de Deus. Porque como nós ministramos quarta-feira, o nosso prazer é estar na casa de Deus, o nosso prazer é na lei do Senhor. Então, querido, se você está passando por alguma dificuldade, irmãos, que você está se esfriando, que você não tem mais alegria de estar na casa do Senhor, clame ao Senhor pelo renovo dEle.
Entre na presença de Deus, peça o renovo de Deus, se arrependa dos seus pecados, confesse a Jesus novamente na sua vida, mas volte para a presença de Deus. Não deixa com que os prazeres lá do mundo lá fora te tirem da casa do Senhor, porque esses prazeres são momentâneos, eles são passageiros. Tudo que é gerado na carne, irmãos, é passageiro, mas aquilo que é gerado no Espírito é para a eternidade, é gozo, é paz, é longanimidade, são os frutos do Espírito que Deus tem para nós, irmãos, querido. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado às vezes, irmãos, às vezes com certos divertimentos, com deixar às vezes de orar, deixar de ler a palavra de Deus, deixar de pregar o Evangelho, deixar de jejuar, simplesmente porque nós queremos sentir prazer, queremos que a nossa alma seja satisfeita, que a nossa carne seja satisfeita. E hoje, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque ninguém gosta de ouvir a verdade. Ninguém gosta de ouvir sobre a verdade da palavra de Deus e prefere procurar uma igreja onde tem igrejas que massageiam o ego da pessoa, que diz: olha, você é um campeão, você é um vencedor, independe do que você esteja fazendo, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar a casa nova, Deus vai fazer aquilo e aquilo, aquilo. Deus pode fazer? Pode, mas antes de qualquer coisa, querido, a maior obra que a palavra de Deus faz é salvação. E a salvação, querido, ela traz mudança de vida, porque a Bíblia fala: se estás em Cristo, nova criatura tudo se fez novo. Por isso que nós vimos hoje um evangelho tão deturpado. Hoje as pessoas falam assim da igreja: olha, nem parece que é crente essa pessoa. Às vezes chega naquele grupinho dos escarnecedores, começa a conversar só palavrão, conversar só indecência, às vezes se veste, irmãos, com as roupas mais indecentes, irmãos, né? Não estou dizendo que de uso e costume, às vezes você de usar uma saia até no calcanhar, mas às vezes pessoas não vigiam, irmãos, tanto homem como mulher, às vezes se expõe, né? Mostra às vezes o que não deve ser mostrado, desperta o interesse na outra pessoa, né? Que às vezes é uma pessoa talvez que é casada. Então a gente precisa vigiar, irmãos, vigiar em todo tempo. Aqui lá na frente você fala, Paulo diz para Timóteo: sede sóbrios. Sabe o que é ser sóbrios? É vigiar, é tomar cuidado. Se às vezes você vai escandalizar com uma atitude sua, às vezes você andar com uma bermuda, ou você andar às vezes sem camisa, então não faça isso, né? Não faça isso, tome cuidado, vigie, né? Isso não é uma lei, mas é o cuidado entre irmãos, como igreja, irmãos. Como diz assim, para nós não sejamos amantes de si próprio, nós precisamos cuidar, né? Nos preservar e preservar o irmão também. Se você vai despertar um interesse errado às vezes na outra pessoa, não faça isso. Tome cuidado, às vezes até com o elogio das palavras, às vezes até com uma forma, né? Tem algumas pessoas, eu acredito que no nosso meio não tem, mas alguns jovens meio conquistadores, galãs dentro da igreja, né? Algumas mocinhas também que são tipo, que querem mostrar que elas são cobiçadas, né? E às vezes se porta de uma forma sedutora. E isso tem que tomar cuidado com isso, irmãos, porque está defraudando, está criando falsas esperanças no coração das outras pessoas que não pode ser correspondido. Isso é defraudação. Então, irmãos, a vigilância, o cuidado como povo de Deus, porque nós somos uma carta escrita pela mão do Senhor. Ninguém conhece a Bíblia, mas Deus conhece a minha vida e a sua vida. Então, tome cuidado com os prazeres, né? Tome cuidado com os prazeres da carne, irmãos. Se a gente for fazer tudo que a nossa carne deseja, irmãos, você abre um vídeo, olha a internet, irmãos, e vai puxando um vídeo, vai puxando o outro. Quando você pensar que não, você está escravo da pornografia, você está escravo, às vezes, de músicas seculares, você está escravo de coisas lá fora. É muito fácil a gente sair da presença de Deus, irmãos. Às vezes é uma pequena pedra que nos causa tropeço. A Bíblia fala que as pequenas raposas que fazem estrago na vinha. Então tome cuidado, se às vezes você está saindo fora do propósito de Deus, reconduza o seu caminho na presença de Deus novamente, irmão. Lembra onde caíste, volta à origem do teu chamado. Então fala sobre isso. Fala também, irmãos, que haveria pessoas, até mesmo nos 5, tendo forma piedosa, entretanto negando o poder de Deus. Foge também desses.
Então a gente vê tudo que é tipo de pessoas, às vezes falsos profetas, pessoas que hoje estão aí, né, mostrando ser uma coisa e no final não é nada disso. Então, irmão, só o tempo faz conhecer as pessoas. Só o tempo sabe. Se você não pode dizer que, eu bati o olho, eu sei se aquela pessoa presta ou não presta. Não, irmãos. Você só sabe quando você come na mesma panela, quando você passa as 4 estações com aquela pessoa. Aí você sabe quem que a pessoa é. Só o tempo mostra. A máscara ninguém consegue segurar por muito tempo. A máscara um dia cai. A mentira sempre é exposta. Você sabe se há falsos profetas, se há pessoas de Deus ou não há. Querido, o tempo mostra. Você conhece a árvore pelos frutos. É inegável, irmãos. Não tem como uma fruta, a manga da goiaba. Você sabe pelos frutos. Você conhece uma família pelos frutos ali, né? Você sabe se os filhos estão agindo aquilo ali. É a educação, irmãos, né? Ninguém gosta de falar, mas infelizmente a má educação fez com que aqueles filhos ficassem daquela forma. Um dia eu fui, até no tempo do dia do que nós fomos arrumar o clube para o casamento do Bruno. Eu conversei com a moça lá do clube. E ela é uma pessoa que ela é católica, mas uma moça muito inteligente. A gente foi lá e ela estava redigindo um contrato do clube. E ela pegando e falando assim para mim que ela trabalhava na Fiat e agora ela estava trabalhando ali porque ela queria agora ela é mãe e ela agora queria ficar com os filhos mais tempo. E aquele trabalho era só um meio período só. E naquele momento ela pegando e conversando, né? Eu falando também da dificuldade de ter filho, né? Da vida difícil de educar filho. E aquela moça sabiamente ela pegou, não era uma moça jovem já, mas que já estava com um filho pequeno, já de uns 2 anos. Ela pegou e falou assim que criança é igual barro, que você molda ela. Então a gente precisa saber moldar os filhos. Porque se moldar lá na frente, irmãos, endurecer, é difícil endireitar. Então, principalmente quem tem criança pequena tem que saber moldar. Porque a própria Bíblia, aqui nesse texto, vai falar assim: olha, Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, lembra o que você aprendeu quando você era criança, com a sua mãe Eunice, está lá em Atos dos Apóstolos. Eunice, a sua avó Lloyd, né, que eram, né, as mentoras, a mãe e a avó de Timóteo, que ensinaram as escrituras, mas não só ensinar a escritura, porque tem muita gente que é bom de Bíblia, mas a prática é zero. Não, você tem que conhecer a palavra de Deus, mas você tem que viver aquilo que é pregado, que está escrito aqui, né? Isso que é o pacote completo, é você conhecer as escrituras. Tem tanta gente, irmãos, que vem dar um show de Bíblia na gente, né? Fala toda a Bíblia pra gente. Às vezes está ali na rua, às vezes, né? Ela vem, prega para você e tal, mas ela não vive a palavra. Então você sabe pela pessoa que vive. Ela pode saber pouco, mas aquilo que ela sabe, ela vive. Então aqui é essa inspiração, irmãos. E essa moça falando sobre isso, que criança é como um barro que vai moldando, e você vai moldando do jeito que você quer. E realmente, irmãos, é bem no começo que as coisas têm que ser bem feitas, para que não venha a sair errado. É como o alicerce de uma casa, irmãos. Quando começa embaixo, o alicerce sai errado, a parede vai ficar torta ou vai cair. Então tem que ser bem do começo, que tem que ser bem sedimentado, bem calculado. Também assim a vida das crianças, também a vida da nossa geração, irmãos. É no começo as coisas. E aqui Paulo, nós resumidamente, irmãos, ele relembra aqui também, que fala sobre, até de Moisés, que levantou-se 2 falsos profetas, James e Jambres, foram os que fizeram ali as mágicas do Egito, né, para tentar confundir ali, né, para tentar dizer que o poder de Deus ali não era real. Então nós vimos que tudo isso acabou sendo descoberto, né? Mas Paulo diz aqui, olha, mas segue, Paulo mesmo, ele diz, olha, eu tenho pregado, eu tenho sido referencial, mas eu tenho sido perseguido, aflições. E isso marca a vida de quem verdadeiramente é verdadeiro, irmãos.
quem serve a Deus de verdade, irmãos, ele sofre perseguição. Ele é injuriado, ele é perseguido. Ele muitas vezes fala, já vem aquele crente falar da Bíblia. Por quê? Porque a verdade confronta, né? Muitas vezes você não gosta das pessoas que te falam a verdade. Você sai fora. Mas essa verdade é a verdade que liberta. Até o Bolsonaro fala, não é político não, mas ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. Realmente, irmãos, a verdade da palavra de Deus que nos liberta. Mas muitas vezes, irmãos, tinha um pastor amigo meu que ele fala assim, tem hora que ela não desce como uma água geladinha não, irmãos. Nem como refrigerante, nem um suquinho gelado. Ela desce rasgando, irmãos. Ela desce igual você beber um álcool, irmãos, rasgando com tudo para baixo. Mas ela traz cura. A palavra de Deus, irmãos, é muitas vezes como uma injeção doída, né? Que dói mesmo, irmãos. Se a gente ser confrontado com a palavra de Deus, dói, irmãos. A gente sai até atordoado. Mas ela traz cura, ela traz libertação, ela traz vida eterna. Porque ela cura, irmãos. Ela pode bater, mas ela também traz o bálsamo e cura. Os bálsamos de Gileade. E ele encoraja Timóteo no 4, dizendo assim, continue pregando a tempo e fora de tempo. Mas as pessoas não vão dar crédito, mas essa palavra, né, não adianta pregar mais, é só quem está aqui mesmo na igreja mesmo, é só o nosso grupinho mesmo, esses estão firmes, está firme, pastor, não adianta pregar para aqueles lá, que eles não querem nada não, quer ficar só lá no mundão lá fora, quer bagunçar. Irmãos, e não importa, aí não cabe a nós. Porque a palavra de Deus é como espada, ela diz. Para aqueles que se arrependem, a salvação. Mas para os que negam, há juízo. Há juízo. Então nós temos que pregar. Mas tem uns que não querem. Sim, diz aqui que haverá pessoas que acreditarão em fábulas. Pessoas que buscarão a ouvir aquilo que lhe agrada. Isso é normal. Isso vai ser normal. Querido, às vezes quer ouvir só a palavra da internet, de automotivação, de pastores coach, né? De dizer, olha, de massagear, tudo é bom, tudo é, não, tal, você é lindão, blá, 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 blá. Irmãos, só massageando o ego, irmãos. Mas, querido, não cabe a isso, a nós julgarmos. Cabe a nós, como diz aqui, é continuar pregando, como ele disse. Você vai passar perseguição? Vai. Mas Deus também vai trazer o livramento. Paulo teve o livramento em todas as cadeias, todas as guerras que ele passou, naufrágio, tudo, né? Lá na ilha, quando a cobra veio sobre o braço dele. Então, irmãos, Deus não nos livra da fornalha, mas é dentro da fornalha que Ele nos livra. É dentro da fornalha que Ele nos livra. Então nós temos que continuar, irmãos, sendo esse homem, essa mulher, querido, que anuncia as boas novas do reino de Deus. E que a gente continue firme, independente da luta. Continua firme, né? Mas fulano caiu, ciclano caiu. Mas a Bíblia diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei abalado. Então, querido, é isso. Pode cair, mas eu não serei atingido, porque foi o Senhor que firmou os meus passos sobre a rocha. É o Senhor que me fortalece. Querido, quando você coloca a sua vida diante do Senhor, você, querido, você tem segurança, você tem proteção. Não tem outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Se você entregar a sua vida a Jesus, tem pessoa que tem medo de morrer. Não, Senhor, eu estou com medo de morrer, eu estou diagnosticado com isso, com aquilo ali. Irmãos, você não sabe o conforto que você tem quando você recebe Jesus, querido. Você não tem medo da morte, porque você sabe que você vai estar ligado com Ele para todo sempre. Querido, o verdadeiro amor expulsa todo medo. Quantas pessoas às vezes estão agonizadas na hora daquela morte, irmãos, mas ela recebe a Cristo Jesus, parece que vem um alívio e ela se entrega ao Senhor. É assim, Jesus, irmãos. No Senhor nós podemos habitar em segurança. No Senhor, irmãos, pode haver a guerra, o mundo pode estar aí, pode vir calor, pode vir tudo que for, irmãos. Pode vir coronavírus, pode vir tudo que for, mas no Senhor você está firmado. Ele é a tua rocha, Ele é a tua proteção para todo sempre. Amém, querido?
diante dessa palavra eu queria fazer um convite especial para você. Você ainda que não aceitou Jesus, ou você que quer reconciliar com o Senhor nessa noite, hoje é a oportunidade que o Senhor está te dando. Eu não vou pedir para que você venha à frente, porque não podemos ter aglomeração, mas que você possa levantar a sua mão onde você estiver, que eu vou fazer uma oração especial para você. Se você quer aceitar Jesus, ou você quer se reconciliar com Ele, nessa noite eu queria fazer uma oração especial, porque amanhã pode ser tarde. O irmão falou que chamou uma pessoa, hoje ele está lá na UTI, né? Não sei se faleceu, né? Ainda não, né? Ele teve a oportunidade agora, o filho veio e procurou o Fernando para que a gente fosse lá, mas não tem como a gente ir lá agora. A pessoa está no isolamento, não tem como entrar mais lá, nem família não entra lá mais no isolamento. Quantas pessoas achavam que nunca ia pegar esse coronavírus, hoje pegaram. Pessoas hoje, irmãos, como Donald Trump, o homem mais rico do mundo, pegou. Ele e a esposa. A gente não sabe. A gente não sabe se vai ter a oportunidade outra vez. Mas o Senhor faz um convite especial para cada um de nós, para que a gente venha nessa noite entregar a nossa vida a Jesus, para que a gente venha, se nós saímos fora do caminho dele, que a gente possa voltar, que a gente não possa fugir daquilo que Deus tem, porque somente nele há salvação, somente nele há vida eterna. Não é por obras, é quando nós cremos que o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. Amém? Tem alguém que quer fazer essa decisão? É a tua oportunidade, querido. Não pense no outro. A salvação individual. Sabe, eu ficava pensando assim também quando eu ia aceitar Jesus. O povo da igreja vai ver, né? O que eles vão pensar de mim? Mas a salvação é individual. Mas quando o Espírito quer, meu irmão, não tem jeito não, Ele te traz. Eu era bem tímido também, irmãos, mas quando pensei que não, eu estava lá sozinho ainda. E Jesus foi e fez a obra. Aleluia. Senhor, Tu sondas, Tu conheces o coração dessa noite. Eu sei que a Tua palavra, ela não volta vazia. Ela faz aquilo que é designada. E eu só fui apenas um mensageiro. O homem pode ser imperfeito que prega a palavra, mas a palavra que é o homem imperfeito prega, ela é perfeita. Os homens que escreveram talvez a Bíblia, eles são imperfeitos, mas ela foi divinamente inspirada pelo Teu Espírito Santo. E se está na palavra de Deus, ela é verdade. E sabemos que é um juízo, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, nesta hora, eu entrego a mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, Senhor. E eu tenho a plena certeza que a minha responsabilidade como ministro da Tua palavra se encerra aqui. Porque a obra do Espírito Santo é Tua. É o Senhor que vai fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos estar encerrando, queridos. Vamos ficar de pé. Aleluia. Queria que o Fernando fizesse a oração de encerramento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecendo por esse culto dessa noite abençoado, Senhor. Uma palavra perfeita vinda direto do coração de Deus para nós nesta noite, Senhor. Abençoa cada um nesta noite, abençoa no retorno de casa, abençoa nossa noite de sono. Derrama, Senhor, o Teu poder, a Tua glória sobre nós nesta noite. Que nós possamos ter um sono reparador, Senhor, na Tua presença, descansados em Ti, ó Deus, e firmes na Tua promessa, na Tua palavra. Que os nossos pés estejam firmados na rocha que é Cristo Jesus. Que assim nós Te louvamos e entregamos nesta noite, ó Pai, a nossa noite nas Tuas mãos, para que o Senhor venha, ó Deus, nos curar, nos transformar, libertar e descansarmos em Ti, para todo sempre. Amém. Estamos dispensados.